Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando também sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, queridos visitantes, a vida de todos nós é sim uma vida onde nós temos os altos e baixos, nós temos as alegrias, as tristezas, os sorrisos, as lágrimas, nós temos a saúde, temos a doença, e todas essas coisas fazem parte da nossa vida. O povo de Deus, como ouvimos na primeira leitura, continua andando pelo deserto e nessa caminhada, conflito, um momento de confusão, um conflito verdadeiro, começa ali no seio familiar. Dois personagens, Maria e Arão, revoltaram-se contra Moisés. E depois vem toda aquela situação mostrando para nós o verdadeiro sentido do deserto. O deserto é isso mesmo. Acontece sim conosco, acontecem conosco no deserto da vida momentos de conflitos, momentos de alegrias, momentos de derrotas, momentos de vitórias, momentos de sorrisos, momentos de lágrimas. Tudo isso faz parte da vida da gente. E vem aquela situação que nós ouvimos: Maria foi atingida pela lepra, e quando Arão vê aquela situação, suplica a Moisés que não deixe a sua mulher sofrer, porque já estava tomada pela lepra. E Moisés suplica ao Senhor que não deixasse com que aquela mulher sofresse. Olhem para vocês verem que
no deserto da vida, situações que nós encontramos no nosso dia a dia, o remédio sempre vem de Deus mesmo. Deus é que opera os milagres em nós, é Deus que vem se manifestando como um Pai amoroso em nossa vida, em nossa caminhada. E o Salmo nos ensinou justamente isso, que a gente precisa suplicar ao Senhor misericórdia, para que a sua misericórdia vindo sobre nós saibamos escolher o caminho certo. O caminho certo é o caminho de estarmos com Ele, vivermos com Ele, não termos medo, não deixarmos situações nenhuma do dia a dia tomarem conta de nós, nos atrapalharem nesta sintonia nossa com a graça divina. E por falar em medo, nós ouvimos aí o Evangelho. No Evangelho, os discípulos com medo, achando que Jesus era um fantasma, porque vinha ao encontro deles caminhando sobre as águas. E Pedro diz a Jesus: se é o Senhor mesmo, permita que eu também ande sobre as águas. Pode vir. Veio, começou a afundar, porque era fraco na fé e duvidou de Jesus. Se é você mesmo, se é o Senhor mesmo, deixe acontecer comigo o que está acontecendo com o Senhor. E vem aquela situação toda, Jesus chamando a atenção dele: você não pode ser uma pessoa de fé fraca. A fé nossa, meus amigos, meus irmãos, é uma fé que tem que ser envolvida pela coragem. A coragem de desviarmos de todas as situações que nos atrapalham do seguimento de Jesus Cristo. A fé é o sentimento que nos ajuda a endireitar os nossos passos neste mundo, nesta vida. E endireitando esses passos, nós estejamos sintonizados com o amor de Deus, deixando com que Ele nos governe, deixando com que Ele nos oriente, deixando com que Ele, manifestando sobre nós o seu amor, nós reconheçamos este amor, reconheçamos esta verdade, esta presença. A coragem que nós precisamos ter na luta contra o medo é a coragem da fé. Porque quando nós temos fé, nós não temos medo de nada, não. Porque sabemos que, como temos a nossa concepção infantil, que fé? Eu acreditar em Deus e deixar com que Ele me conduza, me domine, me guie para o caminho certo. E então, se eu estou com Ele, sei que Ele está comigo, por que ter medo? Por que sentir esta situação na vida, nas atitudes, no dia a dia? Que a graça do alto nos ajude, nos dê as forças que nós precisamos, para que, buscando o caminho certo, nós tenhamos a certeza que estamos na graça de Deus. E agora, começando também, hoje é o terceiro dia do mês de agosto, que é o mês vocacional, que o nosso coração seja um coração renovado, um coração aberto, um coração disposto a agradecer ao Senhor às vezes que Ele nos convida, que Ele nos convoca, que Ele nos chama para segui-lo, para estarmos junto dEle e sabermos que quando nós estamos com Ele, mal nenhum nos surpreende, medo nenhum pode ser maior do que a nossa vontade de acertar, nossa vontade de caminhar com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.